eu tenho muita dificuldade, sempre tive desde criança, apesar de não ser tão tímida, de organizar as ideias. E aí a escrita sempre foi a melhor forma para organizar as ideias. Sempre escrevia diários, é um hábito antigo, assim, de escrever diário, e depois com a internet a coisa de escrever blog, só que eu não conseguia mostrar para ninguém. Eu sempre achava que não era para me expor, não conseguia, por mais que na literatura fosse um personagem, eu não consigo dizer que aquilo não sou eu, mesmo que talvez o leitor não saiba que, enfim, que eu estou falando de mim. E o processo foi esse, de, sem querer, né? De ir escrevendo, engavetando muitas coisas, mostrando poucos textos e um dia, de repente, o livro surgiu, assim, tá? Para me formar na faculdade, eu tinha que fazer um curta, que era, enfim, matéria obrigatória de formatura. E aí eu fiz uma proposta de um curta infantil. Já tinha escrito o livro, já estava numa coisa de escrever para criança. E eu estava estudando sobre um cineasta iraniano, o Abbas Kiarostami. E encantada, que sempre trabalha com criança desde a década de 60. دفترچش پیش من جا مونده باید ببرم بهش بدم حالا چیکارش کنم من خونه پسر خالش ولدم E eu estava encantada com a metodologia dele, eu queria fazer mais um exercício sobre a metodologia dele do que propriamente um filme. Espera aí que eu já volto. Eu contava a história de um menino que tinha medo do escuro. Era um exercício muito simples. Eu não contava nem o antes e o depois daquele garoto, era só o momento dele ir para a cama, dele dormir. E como ele lidava com isso. E para fazer esse exercício, que ele é simples na tela, enfim, e no papel ele era muito simples, eu filmei em 2 dias, mas eu me preparei por 3 meses. Queria que a pesquisa fosse totalmente verossímil sobre o medo do escuro. E é desde entender, a criança, quando ela tem o medo do escuro saudável, é o medo até 7 anos. Que é onde ela fica nesse lugar híbrido entre o que é real e o que é fantasia. A partir de 7 anos, esse medo é um trauma. Então, daí eu determino, meu personagem tem 6 anos, porque o medo dele é uma fantasia, não é um trauma. Enfim, esse tipo de estudo, até esse processo Kiarostami, até esse processo, enfim, que eu estava interessada e que eu continuo estudando até hoje. O objetivo era usar uma criança para se comunicar com a criança e acabei conseguindo fazer isso. Quando você coloca, para mim, quando você coloca uma criança em cena, aquele projeto, seja o livro, seja o filme, ele diz muito mais sobre o que você não sabe do que das coisas que você sabe. Porque você acha que sabe o que é uma criança, mas você não sabe. Nenhum adulto sabe. Isso é uma coisa que se perde quando a gente vai crescendo. E isso é essa dificuldade que me move. O meu objeto é a infância. Eu não tinha a menor ideia de como funcionava o mercado editorial. E eu ganhei um edital para lançar o livro, um edital da Secretaria de Cultura. Chama-se Novos Autores Fluminense. E eu tive a sorte, por ter ganho um edital, né, enfim, o dinheiro era meu. Então eu pude lidar com esse mercado num primeiro momento, que as chances de me engolir eram gigantescas. Eu pude lidar
com esse mercado de uma forma mais pé firme, sabe? Mas dizer, não, é isso que eu quero ou é isso que eu não quero. Eu quero ter uma ilustradora, eu quero pensar essa história junto com quem for desenhar. Cheguei a conversar com uns 4 ou 5 ilustradores, enfim, pessoas que me indicavam e nunca batia, assim, nunca... Me dava uma certa preguiça, assim, nunca casava muita coisa de... Ah, esse cara vai fazer o meu projeto, esse cara vai estar abraçando a história junto comigo. E aí um dia, por uma grande coincidência da vida, eu fui numa feira, lá na Comuna, que é uma casa de amigos meus em Botafogo. E aí foi uma feira literária na Comuna, que tinham várias coisas, enfim, sendo expostas, enfim, uma galera jovem, no sentido novo de mercado, né, expondo, enfim, selos não tão conhecidos. E no meio disso tudo tinha um livro que talvez é o livro mais bonito que eu já vi na vida, que era um livro do Kamal. E ele tem uma pesquisa que é muito séria, de verdade, assim. O livro ele tem uma mistura de linguagens de ilustração. Ele usa aquarela, ele usa fotografia, ele usa, enfim, ele tem um processo que é interessantíssimo, porque ele faz tudo analogicamente. Ele, enfim, faz a prancheta dele, vai recortando, vai colando, vai fotografando, e depois que ele passa para o computador. Então ele é um artesão mesmo, sabe, na ilustração. E ele tem essa pesquisa, assim, em alguns momentos eu perguntava para ele assim, mas não vai ficar confuso? Porque tanta mistura, tanta informação, mas ele quer fazer isso da vida, ele quer ser um ilustrador de livros infantis. E ele fala, não, Letícia, isso é geração Y. É assim que elas compreendem, sabe? É assim que vai. E ele estava certo. Agora o momento é esse. Porque, na verdade, o Clarice nasceu roteiro. Ele nasceu para o cinema, ele nasceu para o cinema e não para a literatura. Comecei a confiar na qualidade do texto, na qualidade do projeto. Roteiro ainda. E aí, um belo dia, eu lendo, enfim, sobre editais que estavam abertos ou não, descobri esse da Secretaria de Cultura, aqui do Estado do Rio, para novos autores. A única coisa que eu fiz foi mudar a formatação. E aí agora, desde o ano passado, para falar a verdade, eu já duas grandes produtoras, uma de Porto Alegre e a outra aqui do Rio, se interessaram pelo livro, antes mesmo de eu lançar, vieram conversar comigo e falaram, a gente quer adaptar e tal. Eu resolvi segurar um pouco a onda, porque eu quero dirigir, isso é uma vontade minha. Eu acho que eu não tenho capacidade de escrever o roteiro. Acho que eu não consigo mais desenvolver a história. Sei muito da personagem, qualquer roteirista que entrar, eu vou poder falar muito sobre ela, mas eu não sei se eu consigo, enfim, criar 150 páginas dessa mesma história. Mas ele vai sair do papel e ele vai virar audiovisual. Possivelmente na virada de 2013 para 2014, essa ideia está firme, sabe? Já está amadurecida, do jeito que a coisa anda caminhando. Uma surpresa. Foi uma seleção do governo, foi uma seleção da Fundação de Literatura Infanto-Juvenil e é uma honra, né, cara? É uma honra, assim. Se você vê os nomes que estão indo para essa feira, eu fico, mentira, que sabe? Tipo, tô no mesmo caminhão que a Ruth Rocha, tô no mesmo... É muito surreal para mim. Se eu puder entrar no mercado internacional e se for através dessa feira, é um ganho. Óbvio, óbvio. Assim como é um ganho eu ir pelo Brasil, representando o meu país, e o Brasil dizendo, olha o que a gente tem de bom, e de repente eu tô lá no meio do que eles chamam bom, assim.